Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria falar sobre o tempo da restauração de todas as coisas. Exatamente, vai haver uma restauração de tudo, tanto no meio dos cristãos quanto de Israel, tudo vai ser restaurado. Apesar de que agora está acontecendo o que estiver acontecendo, você está vendo aí, você pode ver, presenciar com seus olhos que tem alguma coisa de errado no meio religioso cristão. Porque, por exemplo, as pessoas têm vários meios de pensamento, vários tipos de coisa, e você vê uma diferença entre a igreja de hoje e a igreja lá dos apóstolos. A igreja no tempo dos apóstolos, a igreja chamada primitiva. Você vê essa diferença, você vê que foi um pouco diferente. Parece que tem muitas pessoas estão apostatadas da verdade. Só que a escritura diz que vai haver uma restauração. Então logo, se aqui está dizendo que vai haver uma restauração, logo sabia que ia se perder algum ponto. Já sabiam que ia se perder algum ponto e também que ia haver uma restauração. E isso é muito maravilhoso, irmãos. Eu vou ler nas escrituras aqui em Atos 3. Vejam aí, é muito bom que vocês acompanhem também junto comigo as escrituras. Em Atos 3, versículo 21, diz o seguinte. 20, na verdade. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olha só, então, aqui, quem falou isso aqui foi o apóstolo Pedro, guiado pelo Espírito Santo. Ele falou que o céu vai conter o Senhor Jesus até o tempo da restauração de tudo, ou seja, ele não volta até esse tempo. Ele não volta até esse tempo, ele só volta quando isso acontecer. Quando estiver no tempo. Então tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado. Não é como muitos falam, na linha pré-tribulacionista principalmente, que é de qualquer dia, de qualquer hora, de qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas não é assim como eles dizem. Porque eles dizem que pode ser, por exemplo, amanhã. Só que as escrituras dizem que tem coisas que tem que se cumprir antes que ele venha. E aqui está dizendo que ele só vem no tempo da restauração de todas as coisas. Então não é em qualquer tempo, é no tempo da restauração de todas as coisas. E está próximo. Está próximo. Está muito próximo dos acontecimentos. Então, você tem que entender que restauração é essa. Restauração de quê? Você sabe disso? Você sabe o que eu estou falando? Olha, a primeira pergunta que você pode se perguntar é restauração de quê? Aqui está dizendo restauração de todas as coisas, mas por quê? E do quê? Vamos lá. Então, abre ali em Amós, capítulo 9, versículo 11, que você vai entender que restauração é essa. Está escrito assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e aí ficarei como nos dias da antiguidade. Olha só, então, aí em Amós 9, versículo 11, diz que vai se levantar a tenda de Davi que caiu. Olha só. Você entende o que está falando aqui? Aqui está dizendo que a tenda de Davi caiu. Você sabe que queda foi essa? Do que ele está falando aqui? E aqui está dizendo que vai tornar a levantar. Olha só, até que isso é muito maravilhoso. Aqui há uma revelação, irmãos. Veja bem. O reino. Davi começou a reinar. E ele reinou sobre a casa de Judá. Ele reinou sobre a casa de Judá. Ele não reinou sobre todo Israel. Porque o Israel ainda, eles tentavam seguir o filho de Saul. Esbozete, se não me engano. Eles tentavam seguir Esbozete. No entanto, quando Esbozete morreu, depois de algum tempo, depois de alguns acontecimentos, eles foram até Davi e ungiram o rei sobre todo Israel. Davi, ele reinou, se não me engano, 3 anos e 6 meses sobre Judá, em Esbom e Hebron, não lembro. E ele reinou 37 anos, ao todo foi 40 anos. E depois ele foi feito rei sobre todo Israel, ou seja, sobre todas as tribos. Todas as 12 tribos de Israel ele foi feito rei. E ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele só errou ali na coisa de Beceba, Uzias, ou Urias, melhor dizendo. Só que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor de resto. E por isso o Senhor deu o reino na mão dele e disse que era descendente dele que havia um Cristo. Disse que não ia faltar varão da casa de Davi que reinasse em Jerusalém. E verdade, de fato isso aconteceu. E aí era descendente de Davi que reinava em Jerusalém. Só que tem uma coisa, irmãos, tem um acontecimento que aconteceu aí. Deus tinha prometido que o filho dele ia edificar o templo para ele e tudo. E foi Salomão e ele edificou o templo, é claro. Só que ali tem um exemplo profético já falando sobre Cristo, sobre Jesus. Só que tem uma coisa. Deus disse que ia haver paz nos dias de Salomão. Por isso que o nome dele ia ser Salomão, que significa repouso.
Mas Salomão, no fim dos seus dias, quando ele já estava velho, por ele ter tido muitas mulheres estranhas de outros povos, essas mulheres perverteram o coração dele para que ele seguisse a outros povos, adorasse a outros deuses e prostrasse perante eles. E por causa disso, Deus rasgou o reino da casa de Davi. Rasgou. Então aqui está dizendo assim, que vai tornar a levantar, a tenda de Davi caiu. Olha só, a tenda de Davi caiu por um pecado de Salomão. E aqui está dizendo que vai se tornar a levantar. Vai ser levantado de novo. Então, mas você entende o que aconteceu ali? Porque o reino foi rasgado da casa de Davi. Muito bem. Mas não foi nos dias de Salomão. Aqui na palavra, pode ver lá em 1 Reis, capítulo 10. Vai lendo ali e vocês vão tentando entender. Porque não rasgou no dia de Salomão, porque Deus, por amor de Davi. Deus não rasgou nos dias de Salomão por amor de Davi, o pai dele. Só que nos dias do filho de Salomão, foi rasgado o reino da casa de Israel, da casa de Davi. Então, foi rasgado. 10 tribos foram para Jeroboão e ficou uma tribo para a casa de Davi, que ficou Judá e Benjamim, e bom, os levitas acompanhavam também o povo judeu, e ficou as 10 tribos para Jeroboão. Por quê? Por causa do pecado de Salomão, do filho de Davi. Olha isso aqui tem um exemplo muito maravilhoso. Muito bem, então, o reino foi rasgado e aí as tribos se dividiram. Se vocês verem lá, leiam o livro de 2 Reis, capítulo 17. Vai conectando os fatos, porque olha, lá em 1 Reis, capítulo 10, fala sobre que o reino de Davi ia ser rasgado da mão de Davi, mas não nos dias de Salomão, mas dos filhos dele. Então Roboão começou a reinar, e Roboão, quando começou a reinar, veio as 10 tribos com Jeroboão, e ele veio e perguntou se ele ia amolecer o jugo que o pai dele tinha posto sobre ele. Enfim, diversas coisas aconteceram que eu não vou explicar detalhadamente, porque é melhor que vocês vão lá em 1 Reis e 2 Reis e vejam detalhadamente o que aconteceu aí nesses acontecimentos. Mas tem uma coisa interessante, que houve o rasgamento da casa de Israel. Houve separação entre a casa de Judá e casa de Israel. Virou duas casas, o reino de Israel se dividiu em dois. Judá e Israel. Judá e Efraim. Também às vezes é Judá e Efraim, Judá e Israel. Mas é a mesma coisa, são duas casas. Houve essa divisão do reino. Só que tem uma coisa. Posteriormente, vocês vão ver isso lá pode ver lá em 2 Reis, capítulo 17. A casa de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto com Acabe, quanto com Jeroboão e os outros demais reis. Fizeram mal aos olhos do Senhor, muito mal. Pelo que o Senhor entregou eles na mão do rei da Síria. E a Síria levou eles cativos. Só que diferente do que aconteceu com o povo judeu, porque o povo judeu foi levado cativo pela Babilônia e voltou. Eles voltaram, eles não se misturaram por completo. Ainda existe o povo judeu aí. Só que isso não aconteceu com a casa de Israel. Porque a casa de Israel se misturou com os povos. A casa de Israel virou não casa de Israel, porque a casa de Israel deixou de ser povo. Recebeu o libelo do divórcio. É como se eles deixassem de ser povo, eles se misturaram com outros povos. E aí agora não existe hoje em dia. Pois é, você sabia disso? Não existe mais casa de Israel hoje em dia. Agora só tem a casa de Judá. A casa de Israel que eu digo literalmente, segundo a carne. As 10 tribos lá, não existe mais, segundo a carne, porque elas se misturaram com os povos e não tem mais. Tanto é que quando você vem falando de samaritano, tá falando sobre eles. Tanto é que ele nem é mais chamado de israelitas, mas samaritanos. Eles eram chamados de samaritanos, mas agora nem são povo. Então, houve essa divisão. A tenda de Davi caiu. Aí foi a queda da tenda de Davi, do reinado da casa de Davi. Mas eles continuaram reinando. A casa de Davi continuava reinando, só que só sobre a casa de Judá, não sobre a casa de Israel. E a casa de Israel se misturou com os povos, como eu acabei de dizer. Só que aqui está dizendo que essa tenda de Davi vai se tornar levantada. Pera ainda. Se pelo fato de ela reinar sobre a casa de Judá já ser algo bom, não precisaria ser levantado. Então isso quer dizer que vai ser levantado. E vai ser tapado as aberturas. Olha assim, naquele dia tornaria a levantar a tenda de Davi que caiu. E taparei as suas aberturas. Então tá a abertura, esse acontecimento em que o povo de Israel, as 10 tribos, tendo se misturado com os povos, deixou a abertura. Só que aí agora que está dizendo que vai ser tapar as aberturas. E tornaria a levantar as suas ruínas. E aí ele ficaria como nos dias da antiguidade. Então não vai ter só a tribo não vai ser só a casa de Judá. Porque na antiguidade eram as 12 tribos juntas. Então, essa restauração que eu acabei de ler nesse instante, lá no início, em Atos 3, que estava falando, uma restauração de tudo, inclui a restauração das tribos de Israel. Mas aí você pode me perguntar assim, e como que isso vai acontecer?
como é que essas 10 tribos que se misturaram com os povos vai voltar a ser povo? Como isso que vai acontecer? Muito maravilhoso, irmãos. Olha, aqui em Oséias, no livro todo de Oséias vai explicar muito sobre isso, e é muito importante que vocês leiam Oséias e tentem entender, porque agora vocês vão entrar em um tema muito interessante, que é as duas casas de Israel. É muito interessante, é muito importante que vocês entendam isso, porque isso vai ajudar vocês a entender as profecias do Antigo Testamento. Porque no Novo é um pouco mais fácil de você ler e entender, mas no Antigo você tem que entender essa questão das duas casas de Israel, porque você entendendo, você vai entender as promessas feitas para você. Tem promessa para você no Antigo Testamento. Você também é descendente de Abraão, se você andar nas pisadas que ele andou na segunda fé. Então, ele é o pai da fé, e aqueles que são da fé também faz parte da linhagem de Abraão. Só que você entende como isso aconteceu? Você sabe como foi que você foi enxertado na natural oliveira, sendo você zamujeiro? Bom, vamos ver. Só uma coisa para acrescentar aqui, é que esse texto que eu acabei de ler, em Amós 9, versículo 11, ele também é citado lá em Atos 15, quando houve a Assembleia de Jerusalém, que os anciãos se juntaram, os apóstolos, para ver a questão da circuncisão, se era para circuncidar ou não. Quando eles se juntaram lá em Jerusalém, houve um debate sobre os gentios terem que se circuncidar ou não. Então o apóstolo Tiago, ele começou a falar ali, e ele citou esse texto na sua fala, na sua frase, na sua pregação. Ele citou esse texto aqui e ele relacionou sobre os gentios sendo essa tapa da abertura. Porque está dizendo aqui que a abertura, a casa de Davi caiu e que vai ser levantada. E quando ela for levantada, ela vai ser levantada sendo tapada as aberturas que está. Então, ela vai ser levantada tapando as aberturas. E o apóstolo Tiago relaciona esse tapamento das aberturas como a enxertação dos gentios, para que o resto dos homens busquem ao Senhor. Pode ver lá em Atos 15. Vai ler nas Sagradas Escrituras e você vai entendendo. Tente procurar entender. Porque, olha, o apóstolo Tiago disse que, então, esse tapamento de aberturas é com os gentios sendo tapando essas aberturas. Então, logo, esses gentios representam essas 10 tribos. Tá, você pode não estar entendendo agora e nem eu estar podendo explicar de forma correta, mas vocês vão ver agora em Oséias 1 que você faz parte das tribos de Israel. Sim, você faz parte. Por exemplo, lá em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém são 12 portas. Se você quiser entrar na Nova Jerusalém, tem que entrar pela uma das portas. Você tem que fazer parte de uma das tribos da casa de Israel. Lá em Jerusalém fala sobre os 144 mil escolhidos. 12 mil de cada tribo. Se você quer ser escolhido, então você vai fazer parte de uma das casas de Israel, uma das tribos, não é? Então logo você pode fazer parte de uma das tribos de Israel. Agora, claro, espiritualmente. Porque você não é descendente de Israel segundo a carne, mas fazemos parte de um Israel segundo o Espírito, essa enxertação da casa de Israel. Só que muitos distorcem isto para descartar os judeus, uma visão antissemita, mas não é isso que realmente aconteceu. É como se esta restauração de tudo é a restauração entre a casa de Judá, e aí agora sendo tapado a casa de Efraim que caiu, pelos gentios enxertados, tapando as aberturas. E agora sendo restaurados como no dia da antiguidade, porque na antiguidade era 12 tribos, agora só tem duas. Então logo, duas que eu digo, bom, tem também a de Levi. Então logo deixa claro que vai haver uma restauração entre essas outras tribos que se perderam, para ser as 12 tribos. Deu para entender? Só que agora em Oséias, eu não vou ler Oséias tudo, mas se vocês forem ler tudo, é muito maravilhoso, esse livro explica bastante sobre isso. Mas eu vou ler aqui no capítulo 1, para vocês entenderem bem essa questão e poderem entender as demais partes das escrituras. Olha, algumas das outras partes que falam sobre as duas casas de Israel. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, ele deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e o farei cessar o reino da casa de Israel. Olha só, então aqui está dizendo uma coisa, que era para Oséias ir lá, então a mulher de prostituições, e ter um filho. E ela concebeu e teve um filho. E o nome do filho botou de Jezreel, porque a casa de Israel ia deixar de cessar esse reino. E aqui está dizendo que ia farei cessar o reino da casa de Israel. Então a casa de Israel ia cessar o reino, ia acabar com a casa de Israel, acabar que eu digo que ia deixar de ser povo, ia deixar de ser reino. E isso aconteceu já, como eu disse, veja lá em 2 Reis, capítulo 17.
E olha o seguinte: e será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse: põe no nome de Lo-Ruama. Olha só. Ele foi essa mulher de prostituição, aqui é simbolicamente, é claro. E o primeiro filho que ela teve, Jezreel, porque farei cessar o reino da casa de Israel. Ou seja, é a carta de divórcio. Vai ver lá em Jeremias capítulo 6, se não me engano, que fala que 3, na verdade, fala que o Senhor deu a carta de divórcio para a casa de Israel. Ou seja, ela deixou de ser povo, deixou de ser a amada, deixou de ser povo por causa do pecado. Se entregou ao pecado, deixou de ser amada, deixou de ser povo, deixou de ser deixou de ser povo, deixou de ser a esposa, não é? Bom, o segundo a carne naquele tempo. Mas veja uma coisa. E ela tornou a conceber, ou seja, ela teve o primeiro, Jezreel. Israel vai cessar de ser povo, vai cessar de ser reino. Só que o segundo é Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a comparecer à casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Reforçou o ponto do que eu já tinha falado. Mas da casa de Judá me comparecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, o primeiro de Israel quer dizer que Israel não ia ser mais povo, não ia ser mais reino, ia cessar o reino de Israel. O segundo filho de prostituição foi Lo-Ruama. Lo-Ruama, então, aqui dá para entender que é a casa de Judá, representa a casa de Judá. E depois continua, olha. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Se você for só para essa escritura aqui, só para o capítulo 1 de Osés, você vai entender. Peraí, ele está falando de novo sobre a casa de Israel. Porque aqui está dizendo que vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Por quê? Porque eles pecaram, como eu já disse. Só que se você continuar aqui, você vai entender uma coisa muito interessante. Porque, olha, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, olha, foi dito para a casa de Israel, vós não sois meu povo. Se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então esse terceiro filho, Lo-Ami, representa a casa de Israel, que antes dizia, antes recebeu um vós não sois meu povo, agora vai receber um vós sois filhos do Deus vivo. Só que aí tem uma coisa, você, ao ouvir isso, você pode ter pensado, pera ainda, aqui tá falando dos gentios. Como é que você está dizendo agora que tá falando da casa de Israel? Tá falando dos dois. Porque aqui tá dizendo assim, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, isso aqui foi falado para o povo de Israel, a casa de Judá, da casa de Israel, a casa de Efraim. Eles receberam, vós não sois meu povo, por causa do pecado, recebeu a carta de divórcio. Mas, aqui está escrito, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Isso aqui, o apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele fala desse texto, só que ele fala que aí é os gentios enxertados. Então, logo, dá para entender. O apóstolo Paulo ele entendeu isso. E nós agora lendo, dá para entender. É só relacionar o que o apóstolo Paulo falou e com isso aqui, e você vai entender uma coisa. Os gentios enxertados são a casa de Israel. Os gentios enxertados são a casa de Israel. Então as duas casas de Israel ainda existem, só que agora é a casa de Judá, os judeus, e a casa de Efraim, que são os gentios que se convertem. Aí fica Lo-Ruama e Lo-Ami. De Israel é quando a casa de Israel cessou o reino, recebeu a carta de divórcio. De Israel, então é a carta de divórcio de Israel. Lo-Ruama é a casa de Judá. Lo-Ami é a casa de Israel, que recebeu a carta de divórcio, mas que agora foi reenxertado. Não literalmente segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque segundo a carne nós sabemos que isso não aconteceu. Mas segundo o Espírito, o apóstolo Paulo cita esse texto sendo um gentil sendo enxertado. Deu para entender? Então, a casa de Israel, as 10 tribos, você pode fazer parte. Você faz parte. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é a igreja, você faz parte da casa de Israel. Casa de Israel e casa de Efraim. Deu para entender agora? Não, casa de Efraim e casa de Judá. Deu para entender agora? E continua. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Olha só, e aqui está dizendo que os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos vão se congregar e subirão da terra. Juntos vão se congregar. Pera ainda. A casa de Israel cessou de ser reino. Já não é nem povo, segundo a carne. Hoje em dia não tem mais essas 10 casas. Só que aqui está dizendo que eles dois vão se juntar. Eles vão ir juntos, se congregar juntos, vão subir da terra. Então logo dá para entender. Se você buscar entender aqui, você vai entender uma coisa. Se a casa de Israel, segundo a carne, não existe mais hoje, só a casa de Judá,
esse congregamento dos dois significa os gentios e a casa de Judá. Os judeus e os gentios se enxertaram na natural oliveira. Deu para entender? Essa questão das duas casas de Israel. Eu não sei se eu estou conseguindo passar da forma assim, explicar direitinho, mas busquem entender o que eu estou falando. Pelo menos busquem, examinem nas escrituras e vocês vão tentar entender. E eu espero que vocês entendam o que eu quero passar aqui, porque eu não sei se estou conseguindo explicar da forma correta, mas vocês podem entender vendo aí nas escrituras. E continua. Dizei a vossos irmãos, ame, e as vossas irmãs, ruama. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. E desvie ela suas prostituições da sua face e os seus adultérios entre seus peitos. Então, irmãos, aqui está falando sobre a casa de Judá e a casa de Efraim. A casa de Judá é os judeus e a casa de Efraim, os gentios enxertados. Deu para entender isso? Maravilha, porque agora você vai entender que restauração é aquela que o apóstolo falou lá. Porque ele falou que vai ser a restauração de tudo. E lá em Amós diz que vai retornar a levantar as tendas de Davi que caiu. E vai tapar as aberturas. Essa parte que saiu, que estava perdida, que aí deixou a abertura, ela vai se tornar a levantar e vai tapar essas aberturas, com agora os gentios enxertados. Então você faz parte das 12 tribos. As pessoas que vão entrar na Nova Jerusalém faz parte, são 12 portas, 12 tribos de Israel. Vai ter que fazer uma parte, da parte de uma das tribos de Israel para entrar naquele lugar. Vai ter que fazer parte de uma das tribos de Israel para fazer parte dos 144 mil escolhidos descritos lá em Apocalipse 7. Deu para entender? Então tá. Só que continua. Veja que texto interessante agora lá em Levítico capítulo 24. Em Levítico capítulo 24 vocês vão ver o seguinte. Está escrito assim, olha. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas duas gerações. Sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Olha só. Vocês bem sabem que a lei é a sombra das coisas futuras. Não é a imagem exata das coisas, mas a sombra. Então aqui está dizendo sobre as lâmpadas serem acesas continuamente. Se você for ver lá em Apocalipse, lá fala dessas lâmpadas. Essas lâmpadas representam as 7 igrejas e elas têm que estar acesas continuamente. Aquelas 7 igrejas, elas são contínuas. Ainda hoje existem aquelas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, todas. Só que é espiritualmente, aquilo não é literalmente territorialmente, mas espiritualmente. Aquilo ali continua, porque aquelas lâmpadas têm que continuar acendendo. Só que o que eu quero realmente falar é o que está escrito aqui, olha. Também tomarás do flor e farinha, e dela cozerás 12 bolos. Olha, 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas de efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel por concerto perpétuo. Olha só, no dia do sábado, esses 12 pães eram botados lá continuamente. Dia de sábado. Agora vamos lá. Você sabe o que significa o sábado? Lá em Hebreus 4, o autor de Hebreus disse que o sábado... Bom, dá para entender pelo que ele falou, que o sábado quer dizer que é o repouso do povo de Deus. É o repouso. Porque Deus fez o planeta em 6 dias e no 7º ele descansou. Então o sábado representa o repouso do povo de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas tem a questão da semana milenar, em que um dia lá, os 7 dias da criação representam 7 milênios, 7 mil anos. E é muito interessante isso, porque no quarto dia foi criado o Sol, lá na semana na criação. No quarto dia foi criado o Sol. E na semana milenar foi no 4º milênio que, mais ou menos, que Cristo nasceu, ou que ele foi crucificado. Foi no 4º milênio. Olha só, 4 mil anos. No 4º milênio, o sol da justiça nasce. Só que no 4º dia, o sol foi criado. Deu para entender? E, bom, tem a questão do milênio. Talvez posteriormente eu possa fazer um vídeo falando sobre. Mas tem o milênio, em que cada dia representaria 1000 anos. E no 7º é o tempo do descanso. Ou seja, no 7º milênio, que é o milênio lá de Apocalipse, porque não vai ter 1000 anos ainda. É 1000 anos literais ali, não diz que é 2000 anos, porque tem gente que diz que o milênio já está acontecendo, mas se fosse para estar acontecendo o milênio agora, então teve 2000 anos.
Não, mas a escritura diz que é 1000 anos. Se é 1000 anos, é 1000 anos. Esses 1000 anos, acredito eu, que seja o 7º milênio, para completar a semana profética. No quarto dia da semana da criação da criação, no quarto dia da criação, foi o sol criado. E no quarto milênio, o sol da justiça nasce, como está escrito lá em Malaquias 4. Então, tem essa questão aí. Eu acredito que o 7º dia lá da criação, que foi o dia do descanso, seja o 7º milênio, que vai ser o milênio lá de Apocalipse. O milênio depois que a besta é presa, e a besta é lançada no lago de fogo, e o diabo é preso, e depois dos 1000 anos ele é solto. Mas ele é preso. Ele vai ser preso. E esse milênio aí vai ser o tempo do descanso, de refrigério pela presença do Senhor. Deu para entender? E outra coisa muito interessante é o tempo da restauração. Porque se você for ver lá em Êxodo, tem uma parte que fala que foi no 7º dia que Deus restaurou. Se restaurou. Olha só, ele fez em 6 dias e no 7º ele se restaurou. Então esse tempo da restauração que eu tô falando é no 7º dia. No milênio. Deu para entender? Então a restauração completa, de forma mais literal, mais clara, vai ser o milênio. E aqui está dizendo que os 12 pães eram postos em ordem no 7º dia, no sábado. Então é no sábado que vai ser posto em ordem os 12 pães que representam as 12 tribos. E logo então nós todos vamos ser postos em ordem no 7º milênio, no 7º dia, no sábado. Deu para entender? Eu não sei se eu consegui explicar, se eu consegui explicar claramente isto, mas é muito importante que vocês tentem entender. Então, vejam aí lá Gênesis 1, tentem entender isso que eu estou falando sobre a questão do milênio, na semana milenar. Lá em Amós 9, versículo 11, Atos 3, versículo 16, se não me engano. Atos 3, veja Atos 3 todo. Atos 15, Levítico 24. Todas essas partes, inclusive o livro de Oséias, tenta ler e entender de fato o que ali está sendo descrito, porque ali fala claramente sobre diversas coisas que vai deixar a sua mente muito mais aberta para entender. Porque é muito importante que você entenda as duas casas de Israel. A casa de Judá, sendo judeus, e a casa de Israel, sendo gentios que são enxertados, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Israel se misturou com os outros povos, já não era povo. Então, o povo de Israel representava os gentios agora. Exatamente. Os povos de Israel já representavam os gentios, porque eles se misturaram com os gentios, virou gentio. E agora, os gentios sendo enxertados, quer dizer então que essa abertura que deixou aqui, ela vai se tornar levantada. E agora com os gentios sendo reinsertado, já que Israel virou gentio. Deu para entender? E uma coisa que vai deixar muito mais claro é lá em Ezequiel. Em Ezequiel vai deixar muito mais claro. Na verdade, até em Gênesis fala sobre isso. Em Gênesis já fala sobre isso. Só que deixa mais claro que em Ezequiel, por exemplo. Aqui quando fala... Aqui, olha. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 3, diz assim: E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Olha só, então está dizendo aqui que o Senhor mandou Ezequiel para a casa de Israel, as nações rebeldes. Olha só, então nação rebelde é representada como Israel. Israel é nação rebelde, é representada como nação rebelde. E nós, nos templos, fizemos parte dessa nação rebelde. Mas aí, pela enxertação, pela misericórdia de Deus, por meio de Cristo, porque ali Cristo, vindo em carne, morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, tudo isso para que nós, gentios, fôssemos enxertados, para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Diversas coisas foram feitas ali naquela obra de redenção da cruz, entendeu? Então, a casa de Israel aqui está sendo, em Ezequiel 2, está sendo relacionada às nações rebeldes. Por que você acha que isso está sendo descrito assim? Não é porque não é tradução, até no original, se não me engano, pelo que eu vi, está assim. Então, a casa de Israel, as nações rebeldes. Faz muito mais sentido, não é? Faz muito sentido. Pelo menos para mim faz muito sentido. Uma coisa que vai deixar mais claro sobre essa questão das duas casas de Israel é o seguinte. Aqui em Gênesis capítulo 35, versículo 10, diz o seguinte: E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Olha só. Então, era Jacó, o nome do filho de Isaac, Jacó. Porém, aqui Deus disse que não ia ser mais Jacó o nome dele, mas Israel. E aí quando houve essa segunda mudança do nome dele para Israel,
Olha o que está escrito. Ele diz que uma nação ia sair dele e multidões de nações. Olha só. Uma nação e multidões de nações. Uma nação, que nós sabemos que é o povo judeu, e multidões de nações. Ou seja, os gentios enxertados. As duas casas de Israel estão sendo explicadas até aqui. Uma nação e multidões de nações. Essa segunda casa de Israel representa multidões de nações. Não é só uma nação, mas é multidões. Então, não sei se deu para passar, não sei se vocês vão entender, mas é muito importante que vocês entendam isso. Uma nação e multidões de nações. Logo quando muda o nome de Jacó para Israel, ou seja, Israel representa isso. Deu para entender? Enxertação dos gentios. Então você entenda isso, que você faz parte das promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó e diversas outras profecias. E agora, você entendendo isso, é muito importante que você preste atenção numa coisa. Quando você estiver lendo uma profecia ali no livro dos profetas, falando sobre a casa de Israel, sobre a casa de Judá, sobre alguma coisa do tipo, agora você, sabendo disto, você pode botar na sua mente, entender na sua mente o que está sendo falado ali. Por exemplo, lá em Ezequiel 37. Lá em Ezequiel 37 está dizendo que vai botar as duas casas juntas, que estavam separadas, mas vai pegar as duas. Lá em Ezequiel 37 está sendo mostrado como sendo duas varas, e vai as duas juntas na mão do Senhor. As duas vão se juntar. Só que se você pensar que é a casa de Israel segundo a carne, você vai pensar errado, porque a casa de Israel já não é mais povo segundo a carne. Então ali está falando sobre gentios enxertados. E os dois vão se juntar juntos. Por isso que você não pode ser antissemita, ser contra os judeus, porque eles fazem parte também da promessa. E nem eles podem ter preconceito com os gentios que se convertem, porque nós também fazemos parte da promessa, entendeu? Então as duas casas de Israel juntas vai tornar a levantar a tenda de Davi que caiu e vai tapar as aberturas. A tenda de Davi caiu por causa do pecado do filho de Davi, Salomão. Mas a tenda de Davi vai ser levantada, vai se tornar a levantar por um ato de justiça do filho de Davi, Yeshua, Jesus, o filho do Deus vivo. Exatamente. Deu para entender agora? E vai se tornar a levantar. Lá caiu e as 10 tribos se separaram e depois as 10 tribos já não deixaram de ser povo. Mas Jesus, ele veio, morreu na cruz pelos nossos pecados e agora, por aquela morte na cruz, os gentios puderam ser enxertados e sendo enxertados, essa casa de Israel voltou. Foi tornada a levantar a casa de Israel. E essa casa está sendo tá sendo edificada por meio de convenções, redenção, tudo isso foi graças à obra redentora de Cristo na cruz. Deu para entender? E outra, agora eu vou ler só os textos, não vou nem explicar, eu quero que vocês pensem no que eu estou falando. Aqui em João capítulo 11, versículo 50 diz assim: Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, olha só, agora eu disse que eu não ia explicar, mas agora eu tenho que explicar uma coisa. E não somente pela nação. Lembra que quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele disse que uma nação e multidões de nações ia sair dele? Então aqui está dizendo assim, que ele não veio morrer só pela uma nação, ou seja, não foi só pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ou seja, para reunir um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Os filhos de Deus estavam dispersos, mas ele veio reunir, agora com os gentios sendo enxertados. Uma nação, ele morreu pela nação, você pode ver aí em João capítulo 11, versículo 52, João capítulo 11, versículo 52. Você pode ver que ele morreu pela nação, mas não somente pela nação, mas para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos, ou seja, uma nação e multidões de nações, os gentios sendo enxertados, sendo assim as 10 tribos voltando a ser povo. Exatamente. E agora você vai ver aqui em Tiago capítulo 1, versículo 1, que ele fala o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Olha só a saudação de Tiago. Essa carta aqui foi direcionada às 12 tribos que andam dispersas, ou seja, os filhos de Deus que andam dispersos, lá de João, capítulo 11, versículo 52. Lá está dizendo que ele morreu para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, e aqui está dizendo que as 12 tribos que andavam dispersas. Então logo, e nós sabemos que essa tribo, essa carta aqui, não foi escrita só para os judeus, essa carta do Tiago. Foi escrita para tanto judeu quanto gentil. E agora você, então, deve entender uma coisa. Pera ainda, se o apóstolo Tiago direcionou essa carta às 12 tribos que andavam dispersas, e essa carta é direcionada também para mim, porque eu preciso vê-la, então logo você faz parte dessas 12 tribos. Deu para entender? Nação e multidão de nações sairão de Jacó. E saiu nação, povo judeu, e multidão de nações, as nações que anteriormente foram rebeldes, mas agora que estão sendo enxertadas. Ou seja, os gentios enxertados.
falando desobedientes, mas agora sendo enxertados. A casa de Israel, segundo a carne, recebeu o livro do divórcio, deixou de ser povo, mas aí agora, nós sendo enxertados novamente na natural oliveira, significa esse voltamento do povo de Israel. Entendeu? É isso, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.